Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer aí a retomada das aulas e vamos com um conteúdo novo, que é referente à questão do renascimento cultural, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o início desse processo de renascimento ele vai surgir entre os séculos XV e os séculos XVI. E como consequência ele vai gerar uma série de mudanças dentro da sociedade, tá? Renascer, então, significa pegar o que já se tem e gerar mudanças, gerar uma coisa nova, nascer novamente. Então, a partir desse momento, o renascimento ele vai significar uma mudança e dentro dessa mudança vão se buscar melhores condições de vida para a população e também na área científica. Para isso acontecer, a gente vai ter uma mudança de ações. Ou seja, a sociedade e o homem vai sair de uma lógica teocentrista, na qual Deus é o centro de tudo. E por que eles saem dessa lógica, galera? Porque era um problema. As autoridades da época, né, os governantes, os reis, eles usavam dessa questão do poder de Deus, das vontades de Deus, para tirar proveito e manipular o povo. E aí isso dava certo porque, como era uma sociedade teocêntrica, que colocava Deus acima de tudo, então jamais eles ousariam questionar a autoridade de Deus, tá? Para isso, então, o que acabava acontecendo? O homem, com o passar do tempo e graças ao renascimento cultural, ele vai começar agora a pensar na seguinte situação. Ter um pensamento teocrático pode gerar injustiças, porque o homem ele está sendo manipulado. Então eu saio dessa lógica de teocracia e passo agora a pensar de uma maneira antropocêntrica ou antropocentrista. O que isso quer dizer? Então agora, no antropocentrismo, o homem é o centro das ações. O homem agora, os benefícios causados pelo homem, as ações que vão ser causadas pelo homem, tudo isso vai ser o centro das ações. Então agora eles não têm mais medo do que Deus vai fazer com eles, e sim medo do que as ações que o homem faz pode gerar para si próprio, tá? Então a gente pode dizer, resumindo, que no teocentrismo, Deus no centro de tudo, e no antropocentrismo, o homem no centro de todas as ações. O ponto principal do renascimento é essa mudança. Eu deixo de colocar Deus no centro das ações, o responsável por tudo, e passo agora a colocar o homem. Qual é o objetivo dessa mudança? Evitar injustiças sociais e evitar que o homem seja manipulado de fato nesse momento. Tudo bem? Vamos lá, continuando então. Quando eu tenho essa lógica, o renascimento cultural, quando eu saio desse teocentrismo e passo para o antropocentrismo, eu passo agora numa linha de pensamento que vai se chamar humanismo. As pessoas agora que defendem essa mudança, elas são consideradas como pessoas humanistas, que consiste no homem por meio de suas ações, tá? O homem no centro das ações por meio da ciência. Ou seja, a partir de agora, eu preciso de uma comprovação científica para os fatos. Então não é só porque, por exemplo, sei lá, vamos pensar que se perdeu uma plantação por pragas, a pessoa não cuidou da plantação, se perdeu por pragas. Antigamente ia se colocar o quê? Ah, Deus está bravo com a gente, se colocou a culpa. No teocentrismo, o objetivo é esse. Já no antropocentrismo, não. A culpa é do homem. Ou seja, o que acontece? O homem não cuidou da sua plantação e, consequentemente, não conseguiu colher. Tá? Então perceba a mudança. Né? E aí o humanismo vai ter uma mudança ainda maior que o quê? O homem não cuidou de sua plantação e não usou da ciência para mantê-la produtiva. Então, entendam essa parte de mudança. Então a gente pode dizer que o antropocentrismo é um dos pontos para se passar para o humanismo. E todas essas mudanças de ação, né, de pensamento, elas acontecem na época do Renascimento. Beleza? Bem, então, graças a essas ações, nesse período de renascimento, a gente vai ter uma mudança muito forte na história, na ciência, na filosofia, porque o homem começa a pensar por conta própria e começa a refletir sobre suas ações de uma maneira mais significativa. Isso vai fazer com que este período renascentista você tenha uma grande quantidade de obras historiográficas, uma grande quantidade de pensadores filosóficos, entre outras coisas que vão fazer com que a sociedade se assemelhe com o que nós temos hoje, tá bom? A gente tem que pensar o seguinte, o objetivo principal do renascimento, né, que vai gerar no humanismo, que tem como base o homem como centro de tudo, primeira ciência, que resulta no antropocentrismo, tá? O objetivo principal é ter o autoconhecimento, ou seja, essas mudanças são necessárias, além de evitar questões de problemas, né, da questão do homem ser passado para trás, evitar injustiças sociais. Além disso, o objetivo principal é a busca pelo autoconhecimento, ou seja, o homem se conhecer de fato, por meio de suas ações, e não esperar que os outros decidam o que o homem é ou o que deixa de fazer. O homem vai se conhecer por conta
própria, o autoconhecimento, tá bom? Bem, isso é importante porque a partir dessas ações do renascimento, deste autoconhecimento, o homem inicia um processo de questionamento da política, das ações ao seu redor e, consequentemente, melhorias para a sua vida social. Beleza, galera? Então, ó, espero que vocês tenham entendido. Com essa explicação aí do 7º ano, vocês vão conseguir responder as questões, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus. Até mais.